Convido o prefeito José Bonifácio, nosso homenageado, e o vereador Rafael Aloysio Freitas para ocuparem a mesa. E passo a palavra ao vereador para darmos início à solenidade. Boa noite. Não sei se é boa tarde, boa noite, mas tá claro. Muito bom voltar aqui a Cabo Frio. O jantar vem depois do oferecido pelo vereador. Muito honrado de estar aqui com você. Lá na Câmara do Rio, a gente tem um histórico de trabalho realizado, mas a gente tem as prerrogativas, como em todas as câmaras municipais, de saber reconhecer os grandes valores que nós temos, não só na cidade lá do Rio, mas também em outras partes do estado, do Brasil. E a gente tem a medalha Pedro Ernesto, tem o título de cidadão carioca, para a gente saber fazer esse reconhecimento. Então, se conhece aí há algum tempo, e estou muito feliz de te ver aqui como prefeito novamente dessa cidade, né? A cidade que você tem no coração, toda a sua história de vida. Você nasceu no mesmo ano que meu pai nasceu. Eu lembro da campanha de 2018, né? Candidato a Senado, ele candidato a deputado, e a gente ali trabalhando juntos as campanhas de vocês. E então a gente fez essa escolha, fez esse trabalho de colocar lá para aprovação dos vereadores do Rio. Nós somos 51 vereadores lá. Ontem nós fizemos a eleição da mesa diretora que vai administrar a Câmara pelos próximos 2 anos. A gente está fazendo um trabalho duro lá, né, nesse pós-pandemia, né? Você foi eleito prefeito no meio da pandemia. E agora a gente está, inclusive, fazendo uma mudança de sede da prefeitura. A gente tem lá um edifício hoje que foi projetado junto com o Palácio para que 21 vereadores estivessem lá. Hoje nós somos 51. E tomamos, né, com coragem, com todas as precauções, cautela, fazendo as contas para a aquisição de uma nova sede, assim como a LERJ fez há pouco tempo, mas a Câmara do Rio, a partir de 2023, vai ser uma nova Câmara, mais moderna, mais transparente, mais sustentável, com acessibilidade e por aí vai. Então eu só queria falar um pouquinho para vocês o que é a medalha Pedro Ernesto, por que a gente tem essa honraria lá na cidade do Rio, lá no município do Rio, e como é que a gente faz essas escolhas. Medalha de mérito, o título são as comendas mais importantes do Rio de Janeiro, que são entregues pela Câmara Municipal às pessoas que mais se destacam na sociedade brasileira. José Bonifácio Ferreira Novelino, nasceu em Cabo Frio, nessa rua, né? 14 de maio de 45, conhecido como Zezinho, iniciou sua vida profissional ainda como estudante na década de 60 como locutor da Rádio Cabo Frio AM, sua primeira carteira assinada. Trabalhou em banco, em Niterói entra na UF, onde se formou em economia. Em 69, concurso público, ingressa no BEG, o Banco do Estado da Guanabara, e logo decide voltar a Cabo Frio, se torna comerciante, abriu na loja de sucos Bonif. Iniciou sua vida pública em Cabo Frio, se elegeu vereador em 72, pelo antigo MDB. Por sua atuação destacada no Legislativo, escolhido pelo partido para ser candidato a prefeito em 76, vence a eleição. Com 31 anos de idade, assumiu o seu primeiro mandato na prefeitura, se tornando um dos mais jovens prefeitos da história de Cabo Frio. Muitas realizações na área da educação, construção de novas escolas, na área da saúde, na construção do atual Hospital São José Operário, responsável pelo anteprojeto de lei de uso e ocupação do solo urbano, que até hoje é a base do desenvolvimento urbano aqui no município. Lá no Rio, a gente está discutindo o plano diretor do Rio, a gente, né, tem que fazer de 10 em 10 anos essa discussão. Eu sou o presidente da comissão lá, então a gente vai tratar dessa lei de desocupação do solo renovada lá no Rio também. Após seu primeiro mandato, você volta à atividade de comerciante e se torna presidente da Associação Comercial de Cabo Frio. Depois, novamente, volta à vida pública em 86, nomeado pelo governador Brizola para diretor-geral do Departamento das Municipalidades. Mais uma vez se destaca nas suas ações voltadas para todos os municípios. Depois, em outra função, como gerente regional da SERG, Companhia de Eletricidade do Rio, onde grandes investimentos, né, na eletrificação das áreas rurais, nas comunidades carentes, foram algumas das realizações. Volta de novo a prefeito de Cabo Frio, eleito em 92,
Em segundo mandato, mantém seu compromisso com a educação, novas escolas, saúde, reativando e ampliando o atual Hospital São José Operário. E, dentre outras realizações, temos a inauguração do Teatro Municipal, o asfaltamento da estrada Cabo Frio-Búzios, a criação do novo centro administrativo, conhecido como Centrim, que hoje é o Instituto Federal de Educação Cabo Frio. Em 2002, concorre a deputado estadual, a coligação PPS, PDT e PTB, ficou como primeiro suplente, assumiu o mandato em 2005. Em 2004, foi vice-prefeito de Arraial do Cabo. Na LERJ, deputado atuante, trabalhou bastante na Comissão de Orçamento, Defesa do Cabo Frio, do Estado do Rio, e especial dos outros municípios também da região dos Lagos. Depois, presidente regional do PDT, superintendente regional do Trabalho, presidente estadual do PROCON, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Abastecimento e Pesca. Então, é um currículo, uma vida, uma história pública de muitas realizações, de muita dedicação. Quando a gente está na vida pública, muitas das pessoas que sofrem um pouquinho são os nossos familiares, porque a gente se dedica à causa pública, acaba afetando um pouquinho. A gente tem que ter o suporte da família para saber reconhecer o quanto é importante você exercer os cargos públicos, né? Ainda mais depois de tanto tempo de vida pública atuante como o Zé Bonifácio. Então, Zé, com muito orgulho, eu fiz questão de fazer essa homenagem a você, homenagem para a gente fazer com que a Câmara do Rio fique lá registrado nos anais da Câmara a sua medalha de mérito pelo Ernesto, por todos os serviços prestados na sua vida pública, te dá também, se Cabo Frio está no seu coração, mas você também, a partir de agora, se torna um cidadão honorário do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. A gente se conheceu na cidade do Rio, fez campanha junto na cidade do Rio, e guardo com muito carinho todos aqueles momentos da campanha de 2018, onde nós fizemos de tudo pela sua eleição, né? No caso tinha a eleição do meu pai, a eleição do Jânio como candidato também a deputado. Em nome do Jânio já parabenizo todos os secretários presentes aqui, né? E eu estou muito feliz e honrado de poder eu fazer essa solenidade, essa homenagem a você. Aqui nesse Palácio das Artes, que pelo visto você, na sua gestão foi reformado há pouco tempo, foi novamente entregue à população, em parceria que você conseguiu para que o palácio pudesse ser restaurado, ou seja, está fazendo um lugar bonito, bacana, restaurado, renovado, revitalizado. Você acabou de me falar que tem muitos projetos para vir para cá, né? E fico feliz, mais uma vez, você, além de um ótimo servidor público, né, porque está na vida pública, alguém que sempre serviu ao povo, ao público, você é um amigo, é alguém que eu tenho muito no meu coração, alguém em quem eu me espelhei, alguém em quem eu tive como exemplo de vida, né, no tempo que a gente ficou mais próximo ali juntos. E o que eu vou levar para a política é muito do que eu aprendi com você, com o seu modo de ser, com o modo como você lida com as pessoas, né, o seu modo simples de tratar todo mundo, de saber ouvir. Você é muito bom ouvidor, né, você saber conversar, tem que ouvir bastante. Então você não está no cargo novamente de prefeito por acaso, é por merecimento, é por trajetória, por história. Eu sempre digo que a gente tem que respeitar a história de cada um. E a sua história não só respeito, como admiro demais e quero seguir como exemplo para mim, né? Talvez a coincidência, né, de você ter nascido no ano que meu pai já falecido nasceu, me faz ter você um pouco do que ele foi ali para mim. Então você sempre vai estar presente na minha vida pública. Eu estou há 10 anos no mandato como vereador, já exerci outras funções públicas antes, fui secretário, fui subprefeito, mas a gente está num caminho muito bom lá na cidade do Rio, e a cada vez que a gente consegue avançar, a gente se mira nos bons exemplos. Eu me miro muito em você. Então, parabéns, você merece tudo de bom, conta sempre comigo. Você agora entrega a medalha e do título, tá? Para depois você falar. Sei que você gosta de falar bastante também. Não costumo dar muita medalha, não. Eu fico meio sem jeito até para pegar esse negócio aqui e botar. Botei uma camisa embaixo, uma camiseta embaixo, que eu já sabia que podia ter uma furação. Segura a primeira, segura a segura.
igual o cara de criança na hora da vacina. Ó, gente, tomava. Quem não tomou vacina aqui, hein? Ó, quem conhece quem não tomou vacina, avisar. Essa desgraça não foi embora de vez ainda não. Aliás, ela está aqui embaixo. Ó, que exemplo bonito. Essa camisa não fura? Só tem 1, 2, Chiquinho. Cara, tá bem no vídeo não, Mais metal ela? ficou só filmando. Em pé, né? Aqui ele dá pouca medalha. Isso aqui é do título de cidadão carioca. Esse aqui é o diploma da medalha. Alegria, Rafael, vereador querido amigo. Eu tenho certeza que seu pai Aloysio, lá do alto, está vibrando não só com esse momento, mas está vibrando com o seu lugar. Está vibrando com. A Aloysio já exerceu tantas funções públicas importantes no estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, de modo especial, carioca, como foi. O orgulho de que o exemplo de vida dele, você está nos passos, está avançando. Então, relembrar aqui o seu pai, que foi um exemplo para nós políticos, né? Ainda jovem, foi ficando galgando, ocupando espaços importantes na vida do Rio de Janeiro. Eu sou da época do estado velhinho, antigo estado do Rio de Janeiro. Você nasceu na Guanabara? Não? Você nasceu? Hã? Você é novo mesmo. Velho aqui, acho que só tem eu mesmo. Eu sou da época que a capital nossa era Niterói. Não tinha ponte. Toda a nossa referência era Niterói. Para médico, para estudo, para lazer. Eu tinha, já faleceu uma tia, morava em Niterói, passava minhas férias, algum períodozinho das minhas férias escolares em Niterói. Depois teve a fusão, teve a ponte, mas eu fui, ainda como referência em Niterói, fazer a minha faculdade de economia lá. Mas eu trabalhava onde? No Rio de Janeiro. Eu atravessava diariamente aquela movimentada barcas que agora praticamente não transporta quase ninguém. A concessionária está até entregando por conta de déficit na arrecadação, na receita. Mas a minha vida se dividiu entre Niterói e Rio de Janeiro. Estudava em Niterói, trabalhava no Rio de Janeiro. E foi assim durante quase 12, 13 anos, até que eu fiz o concurso para o Banco do Estado da Guanabara. Ainda tinha as duas capitais, os dois estados, Guanabara e Rio de Janeiro. Passei para o Banco do Estado da Guanabara. Todo mundo dizia que depois do Banco do Brasil e do Banco Central era o que melhor remunerava os seus servidores. Mas a minha referência nesse período
com o Rio de Janeiro, ela ficou muito limitada àquela travessia ali da Praça 15 até a Avenida Rio Branco. Mas a curiosidade de conhecer o Rio, ela acabou não me proporcionando conhecer como eu gostaria o Rio de Janeiro. Por quê? Porque me despertou voltar para Cabo Frio, deixar o Banco do Estado agora, o terceiro melhor banco no tratamento com os seus servidores do Brasil, e voltar para Cabo Frio para abrir uma lanchonete que também foi numa casa aqui onde eu nasci, a lanchonete Bonifio. Na realidade não era lanchonete, era uma casa de suco, porque me inspirado no Rio de Janeiro, que floresciam as casas de suco para todo quanto é lugar. Suco, era casa do suco, Ipanema, era em Copacabana. Eu falei, gente, Cabo Frio não tem isso. Aí abri e deu certo. Mas o micróbiozinho, não era o micróbio ruim, não sei se tem micróbio bom, deve ter, me começou a me provocar. Minha mulher chegou, você está aqui em frente, você sempre chega, depois começa a estar aqui, mulher, vem cá. Não, mas eu justifiquei, que Rafael perguntou, cadê sua mulher? Eu falei, olha, ela é psiquiatra, ela é psicanalista, hoje é dia dela atender a agenda, e ela ouve. Vou fazer crítica de nenhum médico não, né? Mas infelizmente tem alguns que olham assim, nem pegam o paciente. É o que você está sentindo? Manda embora. Mas ela ouve, até porque a função dela como psiquiatra e psicanalista não seria diferente. Hoje mais cedo, quando saí de casa, eu disse, eu não vou voltar para encontrar com você. Vamos nos ver às 8 horas da noite lá no Palácio das Águias, porque eu já sabia que ela chegaria atrasada, mas eu justifiquei, né? Minha mulher é carioca. Eu digo que agora eu também sou, não fica você só dizendo que sou carioca, eu também posso dizer que sou carioca. Mas aí eu vim para Cabo Frio, abria, me cobre o jeito da política, que minha família era de político. E eu saí candidato a vereador. Saí candidato a vereador e aí segui essa linha aí toda que você discorreu. Quando foi? Em 2000, casei com uma mulher carioca. E quando foi em 2004, 2005, eu assumi a suplência de deputado estadual. E a partir desse momento eu pude matar aquela curiosidade sobre o Rio de Janeiro. E aí andei de trem, independente da questão política, a gente fazia isso, né? Ir para Campo Grande, para Bangu, para Marechal Hermes, para, enfim, todos os lugares, Copacabana, a orla de Copacabana, Ipanema. E aí eu comecei a conhecer com mais profundidade o Rio de Janeiro e amar o Rio de Janeiro. Como vice-presidente estadual do PDT, que assumi e tem muita honra de dizer que até hoje, né, exerço essa função de vice-presidente estadual, pude não só me dedicar a todos os municípios do interior, acompanhar de perto, como a cidade do Rio de Janeiro, fui superintendente do Ministério similar no Ministério do Trabalho, né, tantos companheiros, servir um pouquinho que fosse, aquela cidade. Mas aí o meu amor por Niterói, que a gente dizia sempre, é a minha segunda cidade, independentemente do meu amor por Arraial do Cabo e por Búzios, que já foram parte do município de Cabo Frio, quando eu fui prefeito no meu primeiro mandato. Esse amor não deixou de diminuir pela cidade de Niterói, pelo caminho, a minha formação acadêmica foi lá em Niterói, minha formação religiosa, uma parte foi em Niterói, porque eu fui seminarista, quase que eu fui padre. Olha, podia ter sido papa, hein? Vocês vejam só do que a Igreja Católica se livrou. Mas eu continuo mantendo a minha fé, continuo acreditando em Deus, dando esperança. E digo a vocês, eu estou aqui hoje em pé, com essa disposição. É lógico que tudo na vida contribui. Os amigos, os familiares, as orações,
nas mais diversas tendências religiosas, nas mais diversas instituições religiosas, cristãs ou não cristãs. E aí eu aproveito esse momento também para falar de que nós aqui na nossa cidade temos pregado que a intolerância não é admitida. A intolerância religiosa, muito menos, principalmente com aquelas religiões de matriz africana. A intolerância e a violência contra a mulher, contra o homossexual, o desrespeito à opinião diferente da nossa. Não podemos admitir isso se o que nós mais prezamos na vida política, com todas as falhas que nós temos no nosso sistema democrático, se o que mais nós prezamos é a democracia, a essência da democracia é exatamente isso: você poder expressar a sua opinião e aquele que pensa diferente de você, respeitá-la. Não é obrigado a entender, não é obrigado a seguir você, mas é obrigado a respeitar. Por isso, eu fico muito feliz de que nós estejamos no limiar de um tempo que está terminando e no começo de um novo tempo, que pode trazer, sem dúvida nenhuma, para nós, brasileiros, momentos melhores, de maior compreensão, de maior amor, de tolerância, de respeito. A palavra para mim que mais fixaria uma linha a seguir é o respeito. Respeito, acima de tudo, à mulher. A violência contra a mulher, a gente começa a verificar estatísticas, a ler, uma coisa que parece inadmissível, ela se dá em maior número dentro da própria família, dentro da nossa própria casa. Como que cada um de nós, homens, vamos transmitir numa fala? O que importa não é o discurso. Pode fazer um discurso belíssimo, o que importa é a prática. Se eu faço um discurso na minha família e o meu filho, meu neto, aquele que depende de mim, vê de uma forma do tratamento, o meu tratamento com a minha mulher, desrespeitoso, não vou falar mais nada não, desrespeitoso, só isso, o que ele vai seguir amanhã? Qual é o exemplo? O exemplo é o pai, o exemplo é a mãe. O que essa criança, esse jovem vai repetir amanhã? Aquilo que ele viu na casa dele. Então, eu estou falando tudo isso, eu gosto de misturar um pouco, porque eu acho que tem tudo a ver, a cidadania tem tudo a ver com a vida da gente, do dia a dia, dentro de casa, fora de casa. Às vezes a gente é ríspido, eu sou uma pessoa. Eu hoje estava falando uma coisa que eu tinha um amigo, já faleceu, um amigo não conhecido, foi colega de partido, que ele dizia assim para mim: ô Zé, eu cheguei numa idade que eu posso falar o que eu quero. Eu dizia para ele assim: você pode falar o que quer, mas também você vai ouvir o que você não quer, né? Então, um pouco isso, cara. Eu digo assim: na minha idade eu tenho direito? Não tenho, não. Eu não tenho direito de destratar, eu não tenho mais. Eu brigo pra caramba. Hoje nós terminamos a comemoração do gabinete. Eu deixei de ir a tantas comemorações da secretaria, porque eu não daria para ir a todas, e fiquei lá no gabinete. No final eu disse assim: eu prometo que ano que vem você igualzinho que foi esse ano para você, brigando, torrão, cobrando as coisas para que aconteça, todo mundo riu. Mas eu faço isso, não é como forma de desrespeitosa, de respeitar ninguém. É uma maneira que a gente tem, às vezes, a burocracia, que tem uma coisa que mais me irrita, Rafael. A burocracia, o poder legislativo talvez não tenha tanto. Hoje mesmo, já que não está aí, de lá. A gente está aí com uma situação de recurso do governo federal, que foi no Brasil inteiro, para atender empresas de transporte de passageiro, por conta da alta do diesel, né? Não teve como você vai reajustar a tarifa toda hora porque o diesel subiu. Então,
A gente sabe que as empresas sofreram com isso. Mas aí a burocracia para. Como é que você diferencia? Não sabe, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Estou dando só um exemplo. Parece bobo, mas não é. Mas é todo dia assim, as coisas acontecem. E a gente, às vezes, para romper essa maldita burocracia, a gente tem que ser um pouco mais rígido, mas não desrespeitoso a quem é o funcionário. Aqui tem uma outra coisa que eu vou aproveitar para falar também aqui. Eu respeito, como a gente colocou a palavra respeito, a todas as instituições. Você pode não gostar, você pode acusar, você pode ter provas contra o desembargador, você pode ter provas contra a atuação não republicana de um vereador, de um secretário, de um prefeito, mas você não pode desrespeitar o poder legislativo, você não pode desrespeitar o poder judiciário. Da mesma forma, você pode ter alguma coisa, e eu tenho embates, às vezes, duros, com alguns promotores da cidade, mas eu não deixo de respeitar o Ministério Público. Não confundir, porque todas essas instituições são feitas como pessoas como nós, falhas humanas. Então eu não posso confundir um componente daquele poder com todo o poder. Então, às vezes eu digo assim, brincando, mas também um pouco falando a verdade. Tem promotor que lá no gabinete dele quer ocupar o cargo de prefeito, está na rua. Eu sou um prefeito que anda na rua, que o Zé vai tapar buraco. Hoje ainda briguei com o meu secretário de obra. Você está tapando buraco. Tem uns buracos, 6 meses que a pessoa passa e você não viu ainda. Vai lá e vê, dei o endereço para ele, na próxima tem que tapar aqui. Nós estamos tapando buraco na cidade, em tudo quanto é lugar. Não só o buraco físico, nosso secretário de Fazenda estava aí, está aí. Ela sabe melhor do que ninguém. Cabo Frio tinha, eu nem sabia que existia esse tal de CAPAG, nome feio, né? Capacidade de pagamento. O Tesouro Nacional, nesses 2 anos, Cabo Frio sempre foi letra B. Nesses 2 anos deu letra A para Cabo Frio, pela gestão dessa cidade. E aí, estamos fazendo nossa obrigação, pagando salário em dia. Estamos aqui agora no período de vésperas de Natal. Há anos que o funcionário não recebia 13º, nem recebia o salário de dezembro. As famílias cabo-frienses não se confraternizavam. Famílias cabo-frienses ligadas ao poder público, funcionários, não tinham confraternização, não tinham ceia de Natal, não tinham salário. Hoje, o comércio da cidade está efervescente. 40 milhões, 45 milhões que nós colocamos antes do Natal. A nossa obrigação, vamos, se Deus quiser, entre o Natal e o Ano Novo, pagar o salário de dezembro. E aí fizemos mágica. Que mágica é essa, se a receita é só corrigindo a inflação? Não fizemos mágica, não. É determinação política. Respeito ao servidor e à sua família. Palavra ao norte é respeito. Se a gente trabalhar respeitando, a gente vai na direção certa. Então, meu querido irmão Rafael de Freitas, vereador que honra aquela Câmara do Rio de Janeiro, eu que já tinha o compromisso e que tenho o compromisso de receber bem e melhorar essa cidade para receber bem a todos que vêm de todos os recantos do Brasil e do exterior, com a medalha Pedro Ernesto e com o título cidadão cabo-friense, aumentou a minha responsabilidade, cidadão carioca, aumentou a minha responsabilidade de fazer mais por essa cidade para receber melhor todos que vêm da cidade do Rio de Janeiro, que é a grande maioria desta cidade. Transmita aos seus. Transmita aos seus pares, os queridos vereadores da minha cidade do Rio de Janeiro, que é carioca sou, transmita a minha gratidão, na certeza que aqui vocês terão um carioca governando
a cidade mais bonita do Brasil. Obrigado, irmão. Marcos, te agradecer. E vamos fechar com o hino nacional, é isso? Vamos ver para a execução do hino nacional. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e obrigado pela recepção.